Boa, voltamos. Estamos no ar, deixa ver aqui, procurar o Mobrada Vinícius. Boa, estamos no ar novamente. Mandei um abraço para o Matheus. Soja V. Mandarei um abraço, Fete Soja está em casa. Profles está em casa. Deixa eu procurar aqui o Vinícius, que a conversa está super interessante. Pessoal, também podem ir colocando aí questões, hein? Bolsa Edvaldo, tens que colocar aí questões, pá. Hein? Desde já dizer que aqui, tipo, só de a tá aí no vídeo, eu acho que quando o Vinícius voltar, uma das propostas, uma das minhas sugestões seria mesmo, assim, da Angola, seria os Fat Soja, né? Já, salvei, Edvaldo. Só amador, mas salvei. Brizo, Shoutout, José Cristiano. Tá interessante a conversa com Brada Vinícius Terra. Não vejo aqui o Vinícius. Vinícius, dá aí um sinal, pá. Pessoal, vão colocando questões também, para tornar isso mais forte. O prof que escreve-nos a partir de Moçambique. Moçambique que tem uma exposição. Bom, Moçambique tem uma presença considerável no Brasil também. Às vezes que fui, sempre tive com ativistas, estudantes, bolseiros de Moçambique. O Azagaia tem duas colaborações. Além de ter a colaboração com Vinícius, também está no disco do DJ Kaique, né? Que na verdade são dois grandes articuladores do rap lusófono. Shoutout para o Black Senga. Shoutout aí o João da Silva, que também entrou agora. Pá, Vinícius Terra, dá aí um toque, pá. Não te vejo aqui, pá. Está aqui o Vinícius. Estou a convidar o Vinícius. Estamos de volta. Então, Estamos de volta. Então, estamos só de pra volta, gente... sim, senhor. É isso. Para ganhar Vamos lá. tempo, né? É isso. Só pra gente falar aqui uma coisa rápida. A gente estava falando no panorama anterior. É importante deixar aqui registrado. O Terra do Rap eu deixei de fazer nas últimas edições de 2019 e 2020, justamente por causa dessa influência que há do mercado querendo que eu faça de alguma maneira, mas não indo contra todo o ambiente que eu tenho abordado no festival, né? Cada ano o festival aborda também um assunto polêmico, um assunto de empoderamento, né? Todo ano tem alguma coisa. Então, por isso que eu deixei. Entretanto, eu estou na construção do Festival Terra do Rap 2020 online. Já estou um tempinho já produzindo esse formato. Eu tenho conversado, buscando financiamento coletivo para tentar realizar. Mesmo que a gente não possa viajar agora, fisicamente, mas que a gente continue de uma maneira também, porque eu acredito também muito que, além da sociedade que precisa criar um novo modus operandi, porque a gente vai ter um vírus também que ele não vai embora nem tão cedo, e a gente vai ter que saber conviver com ele e tudo mais, né? Assim como foi o H1N1, enfim. A gente vai ter que conviver com isso, não tem jeito. Então a sociedade vai ter que mudar muito, o mercado vai dar uma quebra gigantesca, eles vão sempre jogar nas notícias que é culpa nossa, e que, né, a culpa é de quem ficou em casa, ou olha, você que fica em casa, quem mandou, seu vagabundo, enfim. Né? E vai morrer mesmo muita gente, essas coisas. Bem, nesse aspecto todo que a gente está falando, então a gente tem que criar novos modus operandi. Então eu estou sim produzindo Terra do Rap 2020 online. Acabei de configurar, eu tenho conversado com alguns parceiros, conversado com algumas fontes de financiamento para poder realizar, para poder pagar, mas sobretudo para artistas novos, sobretudo para artistas que são jovens, conscientes da nossa cultura.
pergunta aqui, teremos Terra do Rap fora do Brasil futuramente? Nós tivemos só em Lisboa, The Soldier V, que perguntou. Então, assim, a gente já teve uma edição em 2018 do Terra do Rap em Lisboa, assim como a gente já teve em São Paulo, 2 edições em São Paulo. A gente pretende sim itinerar. Eu e o Capa, a gente também já conversou de fazer um Terra do Rap em Angola. Já tentou algumas vezes poder realizar. Não, Angola, a grande dificuldade, na verdade, é a inexistência de apoios institucionais, e o rap mais crítico, mais independente, também não tem muitos apoios, ou quase nenhuns, empresariais. O que acontece é um estado de espírito, o auto-suporte dos artistas, né, que tem que juntar alguma massa e produzir, né? Por exemplo, a título de exemplo, já trouxe alguns artistas do cenário lusófono, como é o caso, já fiz um concerto com Halloween, por exemplo, já fiz um concerto com a Zagaia, já tive aqui o Valete, já tive aqui o Cabide do Rio de Janeiro, por exemplo, mas é tudo sob risco e conta própria, né? Pode ser bom no sentido de, tipo, tu consegues vitalizar o hip-hop, o movimento, ofereces, tipo, a possibilidade de ter um artista internacional aqui para o público consumidor, mas é um risco muito grande, principalmente na fase que a gente fazia isso com alguma regularidade. Tu podias ter o risco enorme de divulgar, gastar com as passagens, com o cachê, com o hotel, com tudo, e depois no dia o concerto não acontecer por ordens superiores, por exemplo. E nós tivemos aqui um episódio muito pesado, o Cabide, por exemplo, no concerto de 2014, que eu tive o Cabide como convidado e o Azagaia, que também vem de 2 realidades pesadas. Digo, o Cabide é do Rio de Janeiro, ouvi disparo, bala perdida, é um assunto, é prato do dia. Mas eles, por exemplo, foram invadidos com um cenário que eles nunca viveram nos seus países. Por exemplo, nós tivemos os serviços de inteligência a invadir o nosso camarim, ok? Estilo intimidar, pessoas armadas que colocaram os nossos seguranças, entraram no camarim para intimidar os artistas, por exemplo, que é um cenário que eles nunca viveram, tá a ver? Tipo, nem um Cabide que está aí no Rio de Janeiro, que é de uma das cidades mais violentas do mundo, ele ficou apavorado, né? E eu falei isso na música Gêmeos Separados que eu fiz com Cabide. Exatamente aconteceu com a Zagaia ficou assustado, quase que não cantava, porque o Azagaia não é tipo nós, o Azagaia ainda mete um cigarro civil que dá um litro de coragem superior à nossa, né? Mas é um episódio muito pesado e patrocina uma coisa inexistente. Eu tenho estado a lutar e acho que isso vai acontecer. Eu quero ter cá muito. Tentei ver com a Casa do Brasil, Angola, para ver se podia articular alguma coisa. Temos estado a ver, mas eu acho que é muito importante tu estás aqui pela beleza da tua arte e pela, como é que eu diria, pelo teu trabalho, né? O teu trabalho é super extraordinário. Tu és o maior articulador lusófono que eu conheço, ok? E não tens grandes meios, não és um grande empresário, etc. Então é mais o teu coração, a tua alma, e eu acho que era importante devolver-te isso e te fazer sentir. Mas indo diretamente à questão que eu deixei, relativamente a que outras coisas a gente podia fazer para fomentar. Não, a primeira coisa realmente é a obrigação de todo mundo juntar e faz um crowdfunding com Angola para me levar em Angola para dar um concerto, um financiamento coletivo. Abra uma... O pessoal que está aqui na live já sabe que tem a obrigação de, quando acabar a live, fazer um direto para o YouTube, né? E pesquisar já. Vinícius Terra está com um álbum novo. Eles não sabem a minha língua, eu conheço o disco, gosto muito. A tua música favorita é com aquela dama francesa, né? Por isso é que eu vim. Por isso que eu vim, eu estava lá com meus 100 e tal quilos. A minha sugestão é começarem com essa música. Por isso é que eu vim, depois então ouvir o novo álbum. Essa é a primeira corrente para trazer o Vinícius em Angola. Aqui tem um irmão aqui que eu acho que ele perguntou lá em cima e voltou a pergunta dele, como hip hop barra rap. Bem, só para uma coisa, meu amigo que acabou de botar isso aqui, o hip hop barra rap. O rap, ele faz parte da cultura hip hop, tá? Então, assim, é uma cultura bonita, agregadora, que pensa na consciência e na elevação também dos nossos, né? Então, o rap pode existir sem hip hop lá e tudo mais, mas o rap mesmo só é rap quando ele faz parte do hip hop, senão ele é só uma figura de consumo, tá? Então, você perguntou aqui, então vou dizer assim, como hip hop, a nossa cultura, então, eu e o Capa aqui, que são 2 representantes do rap feito, embasado na cultura hip hop, pode ajudar a conscientizar as massas que será preciso se conceber... Esse é o nosso segundo tema, não quer deixar isso mais lá para frente? Estamos agora com 9 minutos. Beleza, perdão. Então é o seguinte, aqui só para a gente
para a gente falar aqui e tudo mais. Agora até me perdi, porque ele perguntou aqui. Eu estou a perguntar que mais coisas a nível horizontal, não no vertical, que mais coisas os artistas podiam fazer para fomentar. Por exemplo, há uma figura muito importante no movimento hip hop nacional que são os bloggers, ok? E são dos maiores articuladores dos dois movimentos. Saiu um artista, ou seja, qualquer artista que estoura no Brasil tem divulgação em Angola, mas nem todo rapper que estoura em Angola tem divulgação no Brasil. Por exemplo, se o Djonga tiver a bater, se o Freud tiver a bater, se o MC Cid tiver a bater, garantidamente quem pesquisa rap tem a possibilidade de conhecer. O contrário não se aplica no Brasil. Uhum. Eu acredito o seguinte. Então, assim, a nosso nível, que outras coisas podíamos fazer para fomentar esse intercâmbio? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente poderia começar a fazer mesmo, assim como Terra do Rap, são outras iniciativas mesmo de intercâmbio e de audição. Por exemplo, semana que vem vai sair uma playlist assinada por mim, oficial no Spotify. Eu lutei muito que fosse lusófono. Mas vai sair uma playlist oficial no Spotify, assinada por mim, minha curadoria, que vai ser Rap Brasil Portugal. Eu lutei muito com eles para falar assim, olha, eu quero rap lusófono. Oficial Spotify. E aí vai sair uma Rap Brasil Portugal semana que vem, 10 de junho, se eu não me engano. Assinada por mim. Isso já é um primeiro passo para as pessoas começarem a ouvir. Então, entre uma música do Gabriel Pensador, tem uma outra música ali e tudo mais, né? Eu fui colocando... Eu apresentei para eles, eu não sei se eles vão apresentar a curadoria da ordem que eu apresentei para eles, de música, tracklist mesmo, né? Mas isso já é uma primeira tentativa, para além de um festival, que é o Festival Terra do Rap que a gente já faz. O festival ele já conseguiu dar uma balançada boa. Acho que o outro passo que a gente precisa fazer mesmo é tentar mostrar a força e eficiência disso para as pequenas empresas, os pequenos empresários. Que empresa angolana que está no Brasil? Que empresa brasileira que está em Angola? Como é que a gente começa a conversar sobre esse fomento? A Odebrecht saiu daqui, pá. Oi? A Odebrecht saiu daqui. A Odebrecht também não queria fazer nada comigo. Quanto mais... E aí é o seguinte, então a gente tem esses princípios que a gente pode fazer. Eu acredito também muito que cada produtor cultural deveria criar alguma coisa 50-50, 50-50. Olha só, vamos fazer um evento em Angola, vamos fazer um evento no Brasil. Vamos fazer um crowdfunding. Vamos ver quem são as pessoas que querem assistir esse concerto. Eles vão financiar, que o concerto aconteça daqui a um ano. Isso é uma outra maneira também de se fazer. A outra forma também é conscientizar os artistas mais, que tem um alcance, né, maior e tal, para também tentar falar desses artistas, né, para se posicionar, já que nosso mercado é potente, né, Capa? Se você parar para pensar, apesar da gente falar a língua do colonizador, a gente se entende aqui, é como se fosse uma língua inglesa, né? Como se fosse uma língua segunda, né? Tipo um cabo-verdiano que fala o crioulo cabo-verdiano, ou crioulo guineense, né? O pessoal de Guiné-Bissau e tal. A língua portuguesa acaba atuando como uma língua segunda. Essa língua, a gente pode muito bem estruturar e pensá-la como uma língua potente para a gente poder realizar as coisas. Com relação aqui, por exemplo, a pessoa citou aqui, Casa Brasil Angola. Olha, o que a gente pode fazer aqui com a Casa Brasil Angola? O Capa, de repente, junto com vocês, não adianta ficar com preguiça. Tem que fazer um abaixo-assinado, apresentar um abaixo-assinado lá, que, olha, somos tantas pessoas que a gente se compromete a tal artista a pagar, sei lá, 10 kwanzas, 5 mil kwanzas. Eu não sei quanto custa os kwanzas, mas vamos supor, $10 pelo concerto, no dia tal. Sacou? Tipo, ou a gente vai financiar. Eu acredito muito que hoje a gente vai trabalhar, a gente vai experimentar muita coisa. Também na internet, seja a questão de financiamento ou eventos, ou como agora a gente está tendo esse debate aqui, que antes só se pensava em ter um debate em Portugal para poder conversar contigo, ou você aqui no Brasil, ou os dois em Portugal, ou os dois em Angola, né, para poder ter. A gente está experimentando isso aqui via o Instagram, né? Então, assim, eu acredito muito que as pessoas que estão aqui agora, se conectando, conversando com a gente, possam ser esses novos mecenas, essas novas pessoas que se interessam, porque, assim, afinal, para vocês que estão assistindo, a gente vive disso. É o nosso trabalho, é o nosso ofício. Se você pega o disco do MC Cap e ouve, entenda que há um esforço dele, um trabalho para realizar aquilo ali. Então, consumam também o MC Cap, assim como consumam o Vinícius Terra. Enfim, acho que é por aí.
Esse é um primeiro, são várias formas, irmão, que eu acho. Eu acho que o financiamento coletivo, vamos supor, um artista cria, vou dar um exemplo, tá? A internet não funciona bem em Angola. Pessoal, vamos criar uma conta aqui bancária e tudo mais. Você vai estar garantido, olha, dentro de um ano vai ter esse concerto, compre já o ingresso antecipado. Caso o concerto Uma espécie de cooperativa, né? Exato, não aconteça, eu vou devolver o dinheiro para você. Ponto. Isso é um fato. Vamos fazer mais conexões das músicas e tudo mais. Às vezes vem pessoas para falar comigo, tipo, uma pessoa produziu a música com outra e tudo mais. Cara, que bom, a gente tem que produzir mais, tem que realizar mais coisas, fazer mais por esse mercado. Caso contrário, isso nunca vai acontecer. Vai ficar sempre uma coisa isolada, vai ficar um MC Capa fazendo, de vez em quando, com todo o esforço dele, colocando, né, como se diz, a massa, colocando grana do seu próprio bolso para poder realizar, e nem sempre se tem fôlego. Eu aqui no Brasil realizando festival e tudo mais, e vão ficar peças isoladas. Se a gente não começar a pensar que não adianta a gente ficar consumindo Drake, sabe? Tipo, vamos consumir a gente, vamos consumir as nossas músicas, o nosso trabalho. Agora, diz uma coisa, tu falaste de consumo que é uma coisa importante. Eu sinto que há cada vez mais rappers americanos, brasileiros relevantes a fazerem menções a Angola. Nem que for a título histórico, a título investigativo. O MV, por exemplo, é um artista muito presente aos lançamentos angolanos e, vezes sem conta, vai no YouTube e escreve, ok? Deixa o comentário dele. Fez isso agora com a música que o Kid fez, Oração com Kaique, fez no Rap Crespo, na minha, faz várias vezes. Olha, a primeira vez que eu fui no Brasil num festival, em 2008, o maior festival de hip-hop que vocês tinham, que era o Rutos, né, que ele fazia com o sócio dele na altura, o Céu. Como é que chama o sócio dele? Celso Ataíde. Celso Ataíde, na altura ele fazia com Celso Ataíde. Uma das coisas que me chamou a atenção em 2008, eu cheguei e encontrei, no festival estava a tocou duas músicas africanas. Um som dos Calibrados, ok? O som da abertura do disco dos Calibrados, e a outra música era G-Profam, ok? O MV Bill tem um programa de televisão, já fez programa de rádio. Ele toca rap angolano com alguma regularidade. Outro artista que fez uma menção no disco também o ano passado é o Ed Rock, que é dos Racionais MCs. O tema De Onde Eu Vim, né, que ele fala das suas origens, faz referência a Angola. O MC da teve aqui no álbum ano passado, fez um périplo sobre a África e a buscar tipo sonoridades africanas. Teve no Cabo Verde, teve no Ghana, acho, passou aqui em Angola. Inclusive fez uma kizomba, tem uma kizomba, um zouk no disco do MC da que o título é um prato específico de Angola, que é o mufete, é um bom peixe. Isso podes encontrar na Bahia eventualmente. Também sinto muitas referências do Ricon Sapiência a Angola, muitas referências rítmica, título, no dia 11 de novembro. Do artista aí, tá o Preto Show. Ele fez uma música junto também. Olha, tem essa participação com o Preto Show, mas anterior à participação com o Preto Show, o Ricon, por exemplo, faz referência a Angola. O ano passado, no dia 11 de novembro, colocou aquela imagem histórica da independência da Angola. Enfim, há dois articuladores muito bons que juntam muitos artistas também, que é o casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo, por causa das muitas passagens que passam aqui. Por exemplo, eles apresentam vários artistas, eu apresento. A Tássia Reis, por exemplo, também faz algumas menções a Angola. No teu ponto de vista, tem como tornar quase, não sei se diria obrigatório, colocar na pauta dos programas de rádio e televisão feito no Brasil o rap lusófono? Nem que for a título de sugestão. Falar com um Kali J, por exemplo, que tem um programa de hip hop muito velho, um Rap Hood, que faz um programa de hip hop muito velho. Tu achas que seria possível isso? Sim, irmão. Ou era pedir demais? Não é pedir demais não, pelo contrário. Só dar um salve aqui, a Capicua também acabou entrando aqui na nossa live, assistindo. Tem aqui a Boa, Rafael, Capicua. Grande artista, Capicua. a Rafael também, o Mano Hell aqui, mandando aqui a apresentação clássica. A Capicua é uma das MCs mais pesadas da lusofonia. E é isso. E aí, assim, o amigo aqui falando que produziu uma música da Camila CDD, Preta Cabulosa, eu acredito muito, irmão. É o Proofless de Moçambique. Exato. Eu estou num processo agora, não só como artista, mas eu percebi, a gente mesmo, eu e você, a gente sabe muito bem que a gente chama muito mais a responsabilidade para além de ser artista, né?
e tudo mais. Mariana da Zona 6, olha, a Eva Repediva, a primeira vez que veio ao Brasil foi comigo, hein? Eu não sei quantas vezes que ela veio ao Brasil, mas a primeira vez foi comigo, minha amiga. Salve, Foi no Terra Mariana. do Rap, por acaso. E daí, só foi já direto. É isso, é isso. Ela sempre aparece que diz que quer me ver, quer me encontrar, mas enfim, a gente acaba não se encontrando. Mas por outras razões. Enfim. Agora eu sou um pai de família também, né, cara? Enfim. Mas assim, o que é importante aqui pra gente dizer e tudo mais é que eu e você, Capa, a gente puxou a responsabilidade, além de ser artista, eu acredito muito que é uma coisa da cultura hip hop que bateu no nosso peito, de poder articular e criar coisas. Então, assim, acredito também que os artistas precisam também começar a estar mais nessa linha de frente. Eu tenho conversado, eu já estava conversando há um tempo, antes dessa eleição, em 2018, de se criar realmente uma abertura no ambiente de lusofonia, sobretudo do rap lusófono, para a execução de músicas, sim, como se fosse uma cota em rádios. Isso eu já estava... Aqui, cota não é diferente de cota de velho, né? Aí, né? Cota é como se fosse uma porcentagem ter a coisa de rap lusófono. Eu já estou negociando já há um tempinho com uma rádio para poder realizar isso aqui no Brasil. Mas, enfim, negociações, chegou a pandemia, a coisa toda mudou. Entretanto, que você falou de chegar no KLJ, chegar no Rapwood, olha, eu por acaso nunca enquadrei esses caras, mas eu vou enquadrar e falar, mestrão, como é que é? Tua responsabilidade aí, bota a música para tocar. E eu acho isso, cara, pô, tem rappers, tem música rap produzida em Angola e música rap produzida em Portugal, por exemplo, que é muito melhor do que música rap produzida no Brasil. É sério, em qualidade lírica, qualidade estética, qualidade de discurso, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui mais uns 10 MCK aqui no Brasil, mano, a gente já tinha acabado, já tinha tomado poder. Não, acho que cada país está bem servido a nível de artistas, né? E vocês, como têm dimensão continental, o Brasil Exato. tem muitas referências. Existe um mito de quem não mora no Brasil, por exemplo. Eu ouço muito isso ouvi até de um amigo mesmo, um rapper português, falando comigo. Quer dizer, algumas pessoas, sobretudo em Portugal, dizendo: você mora num país de 200 milhões, tu vens para cá tocar, dar concerto. Eu disse: olha, o que acontece o Brasil é gigante. E não é porque o Brasil é gigante que todo mundo consome rap. Então, É assim, mais por exemplo, difícil, torna-se mais difícil. o crioulo, por exemplo, o Emicida, é muito sério isso que eu estou dizendo. Sinceramente, eu acho que os únicos artistas que são conhecidos nacionalmente são Racionais MCs e Gabriel Pensador. Conhecido em todo lugar. Se você chegar e falar assim, Gabriel Pensador, conheço. Racionais MCs, conheço. Fora isso, no centro-oeste do Brasil, no extremo sul do Brasil, tem lugares... vai aparecer aqui, de repente, um rapper aqui na nossa live, falando, olha, eu sou de Goiânia e aqui é um movimento... Não, amigo, não é bem assim. Você sabe bem que é um nicho. Né? De repente, são 100 pessoas ouvindo num lugar que essas 100 pessoas não vão sustentar um concerto de um artista A, B ou C. Então, assim, isso também Então, por exemplo, quando eu vejo no meu Spotify, eu vejo que eu sou ultra consumido no Porto, consumido... Tô falando do Spotify como exemplo, né? Ultra consumido no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, né? Em outros lugares, o Carlos aqui também lembrou, D2, óbvio, D2 também, Marcelo D2 também é super conhecido. Olha, MV Bill não é tão conhecido assim no Brasil todo não, tá? Só para Sim, no Brasil continental não. Estou dizendo um Brasil sertanejo, estou dizendo um Brasil profundo. Estou dizendo um Brasil que nem eu conheço. Né? Eu não conheço. Tem Brasil Não, que eu não conheço. eu tive com muitos artistas em São Paulo que não conheciam o MV Bill, por exemplo. O MV Bill, de repente, dentro do movimento, ele é mais conhecido em Angola e em Portugal do que no próprio Brasil. Mesmo no Maranhão também tive com muita gente. Sumaré teve com muita gente que não conhecia. E é normal, é um país muito grande, né? Eu apresento muitos artistas brasileiros, por conta do meu programa Capela, eu apresento muitos artistas brasileiros aos brasileiros. É engraçado, mas é a verdade. É verdade. Outro dia, por acaso, eu ouvi também uma cena no Brasil de um teu programa que eu não recordo agora, mas eu nunca tinha ouvido. Porra, que som. Caralho, é brasileiro. Eu não lembro agora, mano. Sim, Eu não lembro agora. acontece Mas muito isso. era um som de um Agora, artista. diz uma coisa. Diz uma coisa, Vinícius. Temos aqui senhoras no nosso live. Temos a Mariana, temos a Eva, temos a Capicua, temos a Mam, temos a Baby L. Como é que está a questão do equilíbrio do gênero aí no rap brasileiro? Cara, Brasil. Vamos falar de Brasil de novo, assim. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu tenho uma outra live às 19 horas do Brasil, com um compromisso de dar uma entrevista. Boa. Daqui a pouco a gente vai terminar. Então, assim, só para a gente ter noção,
as mulheres no Brasil, assim como os pretos no Brasil, assim como os pobres no Brasil, assim como os indígenas, assim como os gays no Brasil, né, são artistas que, infelizmente, a gente ainda sofre uma mão branca, eurocêntrica, rica no Brasil. Olha, está aí o Carlos a escrever, desculpa, lá está aí o Carlos Guerra, que é um pesquisador, né, do rap lusófono. E eu estou a sugerir o Carlos Guerra como nosso próximo convidado aqui no Hip Hop Angolano, a próxima semana, que tem um trabalho extraordinário. Ele disse que na próxima semana vai apresentar rappers, artistas angolanos a mim. Tá certo. Abraço, Carlos. E aí, assim, é o seguinte, Carlos, eu participei também da tese de mestrado dele, enfim, mestrado, doutorado, é isso, é um doutor nordestino, né, no Brasil, né, falando de rap, é isso, assim, só para deixar um legado para o Carlos, eu não sei qual a idade dele, mas assim, Carlos, além do seu trabalho enquanto artista, nunca confunda o seu fazer artístico com o seu fazer articulador, tá? Nunca confunda. Saiba separar, para você não entrar em loucuras na sua cabeça e achar que você não presta. Cada um tem o seu tamanho e cada artista tem o seu tamanho, assim como cada projeto tem o seu tamanho. Nunca se esqueça disso, meu irmão, para não pirar. Olha, o cara está a dizer que tem 31 anos de idade. O Carlos também é um grande articulador do rap lusófono do modo geral. Eu lembro, por exemplo, eu conheci o Renan Inquérito por intermédio do Carlos. O Carlos convidou-nos juntos e fomos palestrar na Universidade de Coimbra, né? Na altura. Então, e o Carlos é artisticamente conhecido por Mossoró. É um rapper que eu vou te apresentar do Brasil. Conheço ele. Então é o seguinte, vamos lá. Só para a gente fechar aqui esse pensamento, a gente está passando por um processo de empoderamento grande, onde a estrutura dos mercados precisam ter a diversidade no Brasil. Então, assim, por muito tempo, por mais que eu seja aqui um branco, do cabelinho aqui assim e tal, não sei o quê, eu sou um agente filtrado. Eu consigo, por minha aparência, apesar de ser de origem pobre, eu consigo ainda sentar uma mesa para negociar com essas pessoas. Apesar por de ser branco. qual é a minha origem, começam a me afastar. Mas eu consigo ainda, pelo menos, chegar a esse nível. Acredito muito que primeiro a gente precisa passar, no Brasil, uma estrutura também de ter AIRs, diretores musicais, diretores artísticos, presidentes de gravadora que sejam ligados à diversidade que o Brasil representa. Não tem mais como ser um cara nascido na França, que vive no Brasil há 50 anos, ser um presidente de uma Sony Music, por exemplo. Não dá mais para ser assim. Não dá mais. O Brasil ele é plural. Nunca deu. Agora não dá mais para ser dessa maneira. Então, assim, hoje a gente tem um enfrentamento e uma luta no Brasil cada vez mais por esse empoderamento e por essa descentralização de pensamento. Então tem artistas como a Tássia Reis, a Lineker, né, que é uma mulher trans. A gente tem aqui uma série de artistas aparecendo e despontando para essa questão do empoderamento. O grande lance é o seguinte, é que a gente tem uma grande confusão que não é só não basta ser só trans para dizer que é bom artista e que tem que ocupar lugar. Né? Não basta ser só mulher, né, para dizer, não, você tem que ter conteúdo, também você tem que ser um bom artista. Não tem que ser pela solidariedade, né? Tem que ser pela competência e pela qualidade. Exato, não é uma questão de meritocracia, que eu odeio esse termo, não é isso. Mas o Brasil precisa cada vez mais que nessas estruturas de diretorias e tudo mais, eu sou efeito disso. Eu sou um cara que nasceu de uma origem pobre, humilde, que nunca imaginava que ia conseguir fazer coisas. Eu imaginava que eu ia ser ou apontador de jogo do bicho, que é um jogo ilegal aqui no Brasil, ou dono de uma distribuidora de gás, sabe, de gás para cozinha e tudo mais, ou dono de um bar mesmo, né, ali, com sinuca. O máximo que eu imaginava que eu poderia ser dentro da minha realidade. Quando teve esse acesso à população mais pobre ao ensino, né, à educação, a ter mais acesso para consumo, no meu caso, que tive intercâmbio, eu tive apoio do governo federal também para poder criar minha empresa e tudo mais. Não fosse por isso, não teria existido um Festival Terra do Rap. Não teria existido aqui uma conversa igual a nossa agora. Então, eu acredito que é um processo que cada vez mais, agora a gente está tendo um momento no planeta, e a gente pode ter coisas piores,
essa pandemia pode trazer fome mundial cada vez maior, pode trazer outros problemas na humanidade, mas é um momento em que a gente vai ter que entender quem é que está de que lado. Infelizmente, vai ser assim. Ou você está do lado de que as pessoas precisam ter acesso a tudo, ou você vai estar do lado do retrocesso, que vai achar que o importante é não sei o que. Cara, eu cheguei e fechei um montão de coisa mesmo, deixei de pagar mesmo. Cheguei para o governo e falei, ó, não vou pagar imposto tal. Não vou pagar, não tem como pagar agora. Não tem Então, como é que tu mercado. achas que está, como é que achas que tá essa luta do equilíbrio? Há progressos? Mano, eu acho que a gente tá no meio. Eu acredito, Capa, sinceramente. Tomara que essa live fique guardada para a posteridade. E que o mundo acabe e que, sei lá, seres extraterrestres encontrem essa nossa live. Eu não sei se estou a aguardar, eu estou a tentar, eu não sei se estou a aguardar. Eu não sei se vai ser encontrado, mas enfim. Mas que encontre. Eu acredito muito que a gente está vivendo agora, nesse 2020, 2020, curiosamente nessa época, eu acredito muito que a gente está vivendo o epicentro de uma mudança. A gente não mudou e a gente não está mudando ainda. Eu acredito muito que é um epicentro. Talvez eu vá ficar mais magro, sabe? Daqui a mais 10 dias. Não sei, mano. Talvez a internet vai colapsar. Talvez vão acontecer outras coisas no planeta que a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Mas eu acredito muito que a gente está vivendo um momento decisivo. Essa doença está aí, esse vírus está aí também, mostrando que essa questão do ultracapitalismo não presta, sacou? Que a gente precisa de saúde, a gente precisa de comida e a gente precisa do bem-estar de todos. Esses são os três pilares dessa sociedade que a gente luta. Você luta nos seus versos, eu luto nos meus versos já há muito tempo. Então, eu acredito muito que, a partir de agora, a gente precisa cada vez mais ter essa luta em prática, saca, irmão? Então, eu acredito muito que a Vinícius, gente diz está no aí, epicentro disso. como é que o movimento hip hop, como é que o movimento hip hop encara, por exemplo, há essa luta do empoderamento da mulher que é muito importante. Eu acho que o rap sempre foi um movimento que lutou por igualdade, por justiça e etc. Esses chavões todos do rap, que, mas na hora da verdade muitas das vezes é violado, né? Tens muitos artistas que quando estão a construir, por exemplo, o seu elenco puxou, raramente pensam no equilíbrio, não é a título de cota, porque existem muitas senhoras a rimarem a sério. O Terra do Rap leva isso em consideração e tu já levaste muitas artistas, não foi nenhum favor, são artistas extraordinárias todas que já levaste. Mas como é que o movimento hip hop reage, por exemplo, à exposição da nudez da mulher, por exemplo, como tem aqui nas publicidades de bebida, nos anúncios publicitários de bebida, a nudez da mulher, a cosificação da mulher, aquilo muito transportado no rap norte-americano. Como é que o rap brasileiro reage a isso? Por um lado, essa é a primeira parte da pergunta. A. Linha B. Há, por outro lado, um movimento cada vez, não sei se diria mais liberal, mas da independência da mulher, da afirmação de mulheres que expõem o corpo, né, como tal, tipo artistas do movimento hip hop e não só. Como é que o movimento brasileiro encara essa dualidade? Eu acredito que existem duas coisas aí, na verdade, né, sobre essa. Primeiro que eu vou falar sobre uma perspectiva do movimento hip hop, não de artistas que propagam a erotização e tudo mais. Bom. Falando sobre a perspectiva, um olhar de cultura hip hop do Brasil, esses mercados exacerbados da coisificação e da erotização do corpo feminino ou do corpo em geral, isso cada vez menos é aceito no Brasil. Cada vez menos. Por exemplo, existem marcas, você falando de cerveja, essas cervejas que estão mudando totalmente seus parâmetros de propaganda. Antes era aquela mulher loura, com o corpo todo de academia, com uma lata de cerveja na mão. Hoje já colocaram uma pessoa com vitiligo, sabe? Uma senhora. Enfim, tá percebendo que o mercado, as pessoas estão se percebendo e estão entendendo que eles não são pessoas. O ideal não é ser uma boneca da Barbie, né? As pessoas também estão percebendo que o ideal não é ser uma boneca da Barbie. Então, isso já é um primeiro processo. O outro processo é o empoderamento e a não erotização do corpo feminino é importantíssimo, cada vez mais. E acredito muito que, sobretudo a figura masculina, sabe? O rapper, homem, heteronormativo, sabe? Que enxerga ainda uma mulher com um short curto, e tudo, ela tem que vestir o que ela quiser. Ela precisa vestir o que ela quiser. Óbvio que a gente sabe muito bem quem é que usa isso com o poder de
de erotização e sedução, ou como quem está falando sobre uma liberdade do corpo, né? Óbvio, né? Óbvio. Então, eu acredito muito que é um processo que a gente está passando cada vez mais e que, sim, é cada vez mais urgente isso tudo. Assim como a questão LGBTQI, assim como a questão também do empoderamento preto, assim como a questão do empoderamento pobre. Acho importantíssima todas essas questões. Então, acho que a gente está passando mesmo por um processo em que, junto com essa pandemia, que está todo mundo em casa, fez todo mundo aflorar esse pensamento cada vez mais, sabe? Agora, cada vez mais, a gente tem que debater as coisas. Mano, a gente está quase chegando ao fim. Eu queria só dizer uma Olha, coisa. eu tenho aqui 35 minutos. Quanto tempo tu tens mais? Mano, eu vou ter só 15 aqui agora, porque eu tenho realmente... 15 não, eu tenho 10, porque eu preciso entrar numa outra live. Pronto, então fechamos em 45 minutos. Olha, vamos para o segundo tema rapidamente. O Edivaldo pediu... Para quem está seguindo, a gente fez uma luta importantíssima do Capa para chegar ao Brasil contra o MPLA e tudo mais. Em 2016. 2015 foi uma loucura, mano. Caraca, esse cara foi o único que levantou a voz aí para poder falar dos 15 mais 2. Tá maluco, meu irmão. E vocês aí ficam ouvindo essas trepizadas aí, puta que pariu, meu irmão. Pô, vambora. Vambora se conscientizar. Na verdade, a minha introdução, né? A minha introdução, o impedimento mudou um bocadinho o conceito do festival, né? Acabaste fazendo uma homenagem aos 15, mais 2. Exato, a gente mudou o cenário. A gente fez... Tava tudo perfeito, de repente teve o caos da não chegada no Brasil, graças à minha Anistia Internacional que entrou e interviu, porque o governo de Angola, nem o governo brasileiro estava nem um pouco interessado na vinda, né? Eu conversei com quem estava no Itamaraty aqui, que é do órgão de Relações Internacionais do Brasil. O que eu ouvi foi: Vinícius, Angola é um país complicado. Deixa lá, é um problema deles. Tudo bem, depois você aqui faz um relatório. Sabe o que é que o cônsul angolano disse? Do Brasil? Eu li a matéria dele no Estadão. Ele disse que eventualmente o impedimento da viagem deve ser por razões fiscais. Provavelmente tem impostos que ele não pagou. Uhum. Mas vamos falar dos nossos movimentos que são maior que MCK e Vinícius. Diz aí, o Edvaldo pediu para perguntar, no segundo tópico, qual é o contributo que o rap tem dado à consciencialização a nível da lusofonia, no teu ponto de vista? Quais são as contribuições assim mais relevantes que o rap tem dado? Mano, eu acredito muito que o rap, na verdade, ele por causa de ações como a tua, ou como a minha aqui no Brasil e tudo mais, começou a ser percebido que há importância assim, da conexão entre os países de língua portuguesa. E o rap, por ser uma música de oralidade, ela é marcada pela oralidade e ela é produzida em larga escala. E o rap, como já está produzido e sendo consumido no planeta todo, não diferente nos países de língua portuguesa, o rap então se tornou esse instrumento de melhor facilidade e acesso do intercâmbio. Né? Existem lugares, por exemplo, eu lembro que eu conversei com a Music International Lisbon, que eles estavam tentando negociar para fazer uma participação tua. Eu ia participar da Music International Lisbon falando realmente sobre língua portuguesa e rap como conexão. Era o meu talk que eu ia no dia 28 de março, seria, desse ano. Não aconteceu por conta da pandemia. Mas então, assim, já é fato. Eu acredito que a marca da oralidade é que faz com que o rap seja mais fácil para esse entendimento e para essa relevância. Óbvio que se a música rap ficar cada vez mais, vou usar termos aqui, brega, pimba ou ultracapitalista, ela não vai fazer efeito nenhum. Então, olha, nesses últimos 5 minutos eu queria que falasses relativamente, estamos na onda de contributos, né, do hip-hop a nível da lusofonia. Sim, das contribuições que chama a minha atenção nos últimos tempos são os trabalhos acadêmicos, né, como o do Carlos, que fiz referência, de vários pesquisadores, né, o Carlos tem estado a me apresentar, pessoal tipo brasileiros que estão em França, que escrevem muito sobre matérias ligadas ao rap em português, angolano, moçambicano. Enfim, no Brasil conheci muitas pessoas, tu me apresentaste o Léo e a Franceline, né, que estavam a fazer um documentário também nessa esteira de ideia. Que outros trabalhos tu conheces, assim, relevantes? Eu tenho conversado com algumas pessoas, por exemplo, saiu um artigo, uma seleção de artigos na Universidade do Porto ano passado, falando justamente sobre a questão do rap, o rap como uma música de oralidade, de intercâmbio. Foi citado muita gente.
Mês passado saiu uma revista chamada Gerador, né, da Gerador de Portugal, onde cita uma série de pessoas e artistas sobre essa conexão. Tem dois pesquisadores aqui, melhor dizendo, três pesquisadores que têm conversado comigo, que são teses de doutorado, que estão querendo falar sobre língua portuguesa e o rap como essa modalidade. Eu acredito muito que a gente está num processo mesmo, irmão. As pessoas acham, pelo mercado, por tudo ser imediato, né? Tudo acontecer, tem que ser rápido, tem que ser voraz, né? Eu acredito muito que o nosso processo de trabalho ele vai ter aí 20 anos, sabe? De consolidação. É muito tempo mesmo para poder realizar qualquer coisa. E duas perguntas para fechar, que eu também preciso jantar e quero beber um copo de vinho. Não fica muito bem beber uma taça de vinho aqui nesse live. Diz-me uma coisa, Vinícius, duas perguntas assim para fechar. A primeira é, que três artistas do rap brasileiro achas que não devíamos deixar de conhecer? Três referências assim que tu achas importante para Angola conhecer, por um lado. E por outro, falares um bocadinho do teu trabalho, né? Tens um disco novo, falar da tua discografia, né? Do que fizeste até agora, né? Participações, conceito dos álbuns. Sei que os teus álbuns têm sempre um conceito, assim, super estruturado. Primeiro, são os três artistas que achas que Angola devia conhecer. E depois falares um bocadinho do teu trabalho, né? Para o pessoal que está aqui, sair daqui do Instagram. Enquanto tu vais para a segunda live, nós vamos para o YouTube. Consumir Vinícius Terra. Vamos lá. É o seguinte, só para gente passar aqui algumas coisas. Artistas. Um artista que eu acho relevantíssimo, você é novo, jovem artista, assim, mas tem um trabalho bonito. Ele foi até o campeão da primeira batalha Terra do Rap, batalha de temas, movimentou 98 artistas do rap no Brasil. Ele foi o campeão, fez o intercâmbio em Portugal, participou do Festival Terra do Rap em Lisboa. O nome dele é Xande MC. Xande MC é importantíssimo. É do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro. Existe um artista de São Paulo que eu acho incrível, chama-se Amiri. A-M-I-R-I. Amiri. Amir. O Valete sugeriu um Amir a semana passada para tocar na rádio, no meu programa. Como é que é? O pessoal que está a anotar, Amir, A-M-I-R-I. É um bom artista. Amir é de São Paulo. Ele é de São Paulo, sobretudo na questão do empoderamento preto, que é uma coisa emergencial e urgente no Brasil, né? A nossa amiga aqui, minha amiga Ayla, escrevendo a Miri aqui, um amigo chamado John aqui, falando Verso que Atravessa o Atlântico. Pô, essa música realmente mudou minha vida, irmão. Foi um divisor de águas. Tem amigo aqui falando dos seus óculos, enfim. Então, Versos que Atravessam o Atlântico. John Cristo. A Miri, Xande MC, e na verdade eu vou escrever aqui, eu não vou escrever, mas assim, eu vou dizer para vocês algumas coisas. Eu acho que Angola precisa ouvir mais as rappers do gênero feminino do Brasil. Não seria uma. Por exemplo, a gente pode começar pela Tássia Reis, como exemplo. Ouçam a Tássia e comecem a ouvir outras artistas. Procurem artistas. Que outras sugestões de outras artistas? Que outros nomes? E o último aqui, o Rico Dalazan. Eu estou colocando o Rico Dalazan e tal, para a gente poder pensar. Entrou aqui uma menina que também ela é muito interessante, chamada Udi Santos. A Udi, ela é uma poetisa incrível lá da Bahia. Ela participou junto com o grupo dela de uma dessas turnês que eu fiz pelo Brasil com a EDP. Ela participou com o grupo dela. Eu já anotei aqui Udi Santos. Vou diretamente para o YouTube, imediatamente a seguir a nossa conversa, e vou começar pela Udi Santos. Eu vou escrever aqui para vocês como é que deve me procurar, porque é o seguinte, o meu nome Vinícius Terra, tem muito Vinícius Terra por aí. Então aqui, ó, tem muito. Então tem até gente que escreve Vinícius Terra e já não coisa. Aqui, ó. Tá aqui, ó, Vinícius Terra BR, ó, tudo junto. Procura Vinícius Terra BR, ou procurem pela música Versos que Atravessa o Atlântico, vocês vão me achar. Se procurar no YouTube... Ou pelo álbum, né? Ou com o título do álbum, Eles Não Sabem a Minha Língua. Eles Não Sabem a Minha Língua. E meu álbum, Eles Não Sabem a Minha Língua, fala sobre o processo de descolonização da língua portuguesa. Esse é o foco. Descolonizar a língua portuguesa. É que a gente precisa cada vez mais... Por isso que é a brincadeira do Eles Não Sabem a Minha Língua, né? Vocês não sabem a minha língua, então assim, a gente precisa ter muita coisa cantada em refrão em crioulo cabo-verdiano, em crioulo guineense, tem participação do Dino de Santiago,
tem participação da Karina Gomes, tem participação da Zagaia. Existe uma música, o volume 2 do álbum está sendo produzido. Tem participação do Dexter. Tem participação do Dexter, mano. Cara, quando 509/E. 509/E é um clássico cá. Exato. O pessoal conhece, 509. O Dexter é muito conhecido cá. Mano, quando o Dexter disse sim pra participar do álbum, mano, eu quase chorei, mano. Eu falei, cara, Desmaiaste. O Dexter topou, mano. Porque pra mim é um cara que tá no panteão da cultura hip hop lusófona, sabe? É tipo quase um semideus que tá ali, sabe? O cara gravou o disco na cadeia, mano. Se recuperou, hoje trabalha com instituições de fomento para esses jovens e tudo mais. É isso. Ele faz um trabalho muito interessante da pós-reclusão, né? Trabalha muito com... Exato. Meu irmão, muito obrigado pela troca de ideia. Eu espero que a gente faça outras. Vamos fazer outras. E nas próximas eu vou estar muito mais craque. Vou estar com uma outra queijo, ok? Já aprendi a salvar, pelo menos, está garantido. Vinícius, muito obrigado pelo teu tempo, ok? Tens aqui a garantia desse lado que todos os internautas vão fazer um rock direto, vão sair daqui diretamente para o YouTube para pesquisar o teu trabalho. Eu, o Cenas, o Edivaldo, a Eva, que também conduz um programa de rádio, a Mame, enfim, as pessoas que estão aqui ligadas, obviamente conhecem o teu trabalho e também têm essa responsabilidade moral por conta da alma da tua música, por conta da generosidade do teu trabalho e eu acho que é importante fomentar, principalmente os articuladores e aquelas pessoas que têm esse trabalho extraordinário mais por amor do que benefícios líquidos financeiros em torno daquilo que é o fomento e o intercâmbio na horizontal de artistas. Muito obrigado, Vinícius. Eu que agradeço, irmão. Vida longa ao rap lusófono. Sigamos atentos e fortes. Tempos difíceis vão vir cada vez mais. Vamos embora seguir, vamos embora trocar ideia. Pessoal, fiquem à vontade também. Meus respeitos também ao pessoal do Hip Hop Angola. Edivaldo dos Santos, obrigado pela iniciativa. Capa, genial como sempre, irmão. Eu coloquei aqui, ó, Adamastor, Vinícius Terra BR. Procura esse clipe que acabou de sair. Tamo junto, Boa. família. Vamos juntos, obrigado. Obrigado. Eu quero te dar um abraço verdadeiro. Deixa o convite passar. É isso, tamo junto, irmão. Boa. Obrigado. Então, o Vinícius vai sair agora. E eu vou agradecer o pessoal que esteve aí vivo e acordado. Fiz referência que devem procurar a música do Vinícius Terra. Para mim é dos articuladores mais importantes. É o tipo que mais rap angolano divulga no Brasil. Fiz referência aqui na nota introdutória que levou a Eva, levou o Kid, levou a Mam, levou a mim. E se não fosse essa mudança então do governo, como o Vinícius fez referência, ele teria todo o interesse, todo o gosto em levar mais artistas. Também leva artistas com alguma regularidade dos outros pontos lusófonos, como o caso de Portugal, a Caticua está aí, também já teve pelo Vinícius. Acho que o Sam de Kid também já teve pelo Vinícius no Brasil, o Halloween já teve pelo Vinícius, o Mundo já teve pelo Vinícius, o DJ Nel Assassin já teve pelo Vinícius, a Zagaia já teve pelo Vinícius. Conheci um brada de Cabo Verde também pelo Vinícius, na nossa edição, na edição que eu fui com a Mami, já não lembro. Há um produtor que está no meu álbum Valoso, o último, que é o Mestre Shin, conheci também pelo Vinícius, e fiz aqui a referência, né, que o novo disco do Kid MC, a articulação, a forma com que eles se conheceram foi no Festival Terra do Rap 2014, onde eles conheceram-se. Além do festival em si, ele faz muitas oficinas, é um articulador, faz batalhas de freestyle. Se calhar o próximo passo de emancipação seria uma batalha da RPL, que é dos movimentos que também faz assim uma transição lusófona muito importante, uma articulação. Infelizmente nunca tivemos uma batalha com os brasileiros. Desde já mandarem um desafio ao Fly Squad, que é dos poucos artistas independentes, todos os poucos projetos independentes que já têm sponsors, têm patrocinadores. Então se calhar também articular com o movimento brasileiro de forma a tornar mais rico e se calhar fazer com que os nossos artistas também vão lá batalhar, né? Eles são mais de batalhas temáticas, né? Diferente das nossas aqui. Os freestyles, para quem acompanha do Brasil, na maior parte dos casos são com instrumentais e temas, né? A batalha de conhecimento, levada aí pelo grande Marechal, mandar um props. E é isso, Edivaldo. Agora resta-me apenas agradecer a todos que estiveram aí vivos e acordados, 49 minutos. Vou terminar esse mambo, Edivaldo, e vou salvar, já? Tenho a título de sugestão o Carlos Guerra para a próxima conversa dessa natureza no âmbito do intercâmbio cultural entre Angola e o Brasil, porque tem um trabalho extraordinário. Ele tem um doutorado
amplamente versado em matérias ligadas ao rap de expressão portuguesa, ok? Muitos artistas angolanos são objeto de pesquisa dele e seria assim uma sugestão muito boa e tornar conhecido esse lado mais acadêmico do nosso movimento, esse lado mais de pesquisa, mais de investigação, mais de documentários, mais de filmes, mais de livros, que é um vazio a nível de produção local. É isso aí. Obrigado e até já. Edvaldo, vou tentar salvar.